Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ocupação de leitos de Covid em São Paulo está abaixo de 30%. Rio de Janeiro tem mais de 100 mil idosos com a dose de reforço contra a Covid em atraso. E o alerta do INSS para os novos golpes contra os aposentados. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Beats, a conta digital em que você sempre ganha. Menos de 30% dos leitos de UTI do estado de São Paulo estão ocupados por pacientes com a Covid-19. Vamos falar então com Herbert Moraes, que atualiza para a gente a situação. Boa noite. Boa noite, Giovana. Neste feriado, a Secretaria de Saúde atualizou o boletim que mostra uma nova queda no número de leitos utilizados por pacientes graves de Covid. Neste momento, a taxa de ocupação é de 29,9%. São 1.989 pessoas internadas no estado. No fim de semana, a marca ficou abaixo de 2 mil leitos ocupados nas UTIs pela primeira vez desde abril do ano passado. Apesar da boa notícia, é preciso manter cuidados básicos. A plataforma que monitora a Covid no estado mostra a tendência de alta na transmissão em 8 regiões: Presidente Prudente, Marília, São Paulo, Campinas, Sudoeste da Grande São Paulo, Baixada Santista, Araraquara e Barretos. Acima de 1 é considerado risco maior de contágio e indica uma disseminação maior em todo o estado. Giovana. Por isso o alerta, né? Muito obrigada pelas suas informações, Herbert. A Justiça Americana decidiu que o estado de Nova York não pode impor obrigatoriedade da vacina contra a Covid sem permitir pedidos de exceção por motivos religiosos. 17 profissionais da saúde processaram o estado americano contra a exigência da vacinação. Os funcionários alegaram que o governo e as empresas estariam tratando motivos religiosos de forma menos favorável. Nova York ordenou que profissionais da saúde e de educação fossem vacinados até 27 de setembro. E no Rio de Janeiro, mais de 100 mil idosos não apareceram para tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid. Mais detalhes, então, com o repórter Leonardo Ack. Boa noite. Oi, Giovana. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, de acordo com a Prefeitura do Rio, são cerca de 55 mil idosos com 80 anos ou mais que não tomaram a terceira dose do imunizante. Já na faixa etária entre 75 e 79 anos, quase 50 mil também estão atrasados em relação ao calendário de vacinação. Agora, a partir desta quarta-feira, é a vez dos idosos com 70 anos ou mais tomarem o reforço da vacina. A expectativa é imunizar 117 mil idosos desse público-alvo. A dose adicional deve ser feita preferencialmente pela Pfizer, a partir de 6 meses após a aplicação da segunda dose. E com o avanço da vacinação, os dados de mortes e casos de Covid no Rio de Janeiro apresentam redução pela terceira semana seguida. Esse resultado reforça a importância do comparecimento aos postos de saúde para a dose de reforço. Giovana. Pois é, um motivo a mais para motivar as pessoas a se vacinarem, né, Leonardo? Muito obrigada. As farmacêuticas Moderna e Johnson & Johnson pediram à Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos autorização para a terceira dose de vacinas contra a Covid. Especialistas do órgão vão se reunir nesta quinta e também na sexta-feira para discutir a aplicação do reforço. Na terça, o FDA disse que a Moderna não atendeu a todos os critérios para aprovação da terceira dose do imunizante. Por enquanto, os Estados Unidos, então, usam apenas o reforço da Pfizer em idosos e grupos de risco. Este ano foram registradas quase 120 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Vamos até Brasília com o repórter Alessandro Saturno. Boa noite. Foi traçado um perfil dessas agressões, Saturno? Olá, Giovana. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Foi sim, viu? Cerca de 66% dos casos ocorrem dentro de casa. Segundo dados do Disque 100, por incrível que pareça, a mãe é a principal agressora. Em seguida vem o pai e logo depois o padrasto
ou a madrasta. Boa parte das denúncias foi feita de forma anônima por vizinhos e parentes. Os dados são dos meses de janeiro e setembro deste ano. A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, informou que foram feitas mudanças no protocolo da Central para agilizar o atendimento do Disque 100. Houve ainda uma redução no tempo médio de espera para 6 segundos e a maioria das ligações é atendida em até 30 segundos. Além disso, as pessoas também podem fazer denúncias por meio dos aplicativos dos direitos humanos no Brasil, pelo Telegram e também pelo WhatsApp. Giovana. E também tem aquilo, né? As mães ficam mais tempo com os filhos, então isso também deve reforçar esse resultado. E a dica, claro, de sempre denunciar. Obrigada. Até já. Um estudo mostrou que bebês nascidos de grávidas com Covid apresentaram mais chance de desenvolver problemas respiratórios. A pesquisa revelou também que o risco de um parto prematuro aumenta para grávidas que testaram positivo para o coronavírus. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, mais de 125 mil grávidas tiveram resultado positivo para a Covid-19 desde o início da pandemia. E depois do feriado, Belo Horizonte vai retomar a vacinação contra a Covid nesta quarta-feira. Qual vai ser o público-alvo agora, Virgínia Nalon? Boa noite. Oi, Giovana, boa noite para você. BH vai aplicar a dose de reforço nos imunossuprimidos com idade entre 18 e 49 anos. Mas para isso é necessário que a segunda dose tenha sido aplicada há pelo menos 28 dias. Idosos de 73 e 74 anos também vão receber a dose adicional, desde que tenham sido imunizados há 6 meses. Para receber o imunizante é preciso levar o cartão de vacina, identidade e comprovante de residência. Já para os imunossuprimidos, é obrigatório apresentar ali esse cartão da condição de saúde. Giovana. Tem que ir com tudo já para conseguir vacinar, né, Virgínia? Muito obrigada pelas informações e um ótimo trabalho. O governo americano vai encerrar as operações de batidas contra imigrantes em locais de trabalho. O anúncio foi feito pelo Departamento de Segurança Interna. A nova regra vai priorizar a prisão e a deportação de imigrantes que representam perigo à segurança do país. Atualmente, os agentes de imigração realizam operações para buscar pessoas que vivem no país sem documentos. A nova diretriz entra em vigor em novembro. E um documento revela que o Reino Unido apostou na chamada imunidade de rebanho para tentar controlar a pandemia. Quem tem as informações é a correspondente Ana Paula Gomes. O relatório foi produzido pelo Comitê de Ciência e Saúde do Reino Unido, com a participação de políticos do país. O documento aponta a pandemia como o maior desafio em tempos de paz em um século. De acordo com o documento, o governo do Reino Unido errou no início da pandemia e demorou para fechar as fronteiras, o que fez a doença se espalhar rapidamente. Quando a Covid-19 chegou ao país, a abordagem do governo foi administrar sua disseminação pela população em vez de tentar impedi-la. Mas o relatório também aponta sucessos como o rápido processo de vacinação desde o surgimento do imunizante até a campanha de vacinação. Os especialistas apontam essa iniciativa como uma das mais eficazes da história do país. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Olha, em Londres, o governo cancelou a tradicional queima de fogos de Ano Novo. Cerca de 68% da população está totalmente vacinada, mas as autoridades consideram o evento arriscado por causa da aglomeração do público. Antes da pandemia, milhares de pessoas comemoravam a virada do ano às margens do rio Tâmisa. E o Rio Grande do Sul atingiu o patamar de mortes de Covid registrado em junho do ano passado. Vamos falar com o repórter Jairo Bastos, que tem os detalhes. Boa noite. Olá, Giovana. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. De acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde, o Rio Grande do Sul atingiu nesta terça-feira a média móvel de 15 mortes diárias por Covid-19. Até o momento, o estado tem 35.061 mortes causadas pela doença. Sobre vacinação, 73% dos gaúchos já receberam ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid e cerca de 53% já estão completamente imunizados. Já 1,6% da população recebeu
a dose de reforço. Atualmente, 59% dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 estão ocupados aqui no Rio Grande do Sul. Giovana? E a vacinação continua andando, né, Jaro? Muito obrigada. No telão, a gente atualiza então os números da pandemia no país. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 21.509.000 casos de coronavírus. São 601.398 mortos. Foram registrados 185 registros de mortes em 24 horas. Também nesse mesmo período, mais de 25 mil pessoas se recuperaram da doença. No total, já são cerca de 20.720.000 pacientes que se curaram e mais de 268 mil que continuam em acompanhamento médico. O INSS lançou um alerta para novos golpes na praça. Segundo o Instituto, os principais alvos dos criminosos continuam sendo aposentados. Vamos voltar para Brasília com o Alessandro Saturno. Como que esses bandidos estão agindo, Alessandro? Olha, Giovana, além dos dados pessoais, os estelionatários pedem que seja feita uma transferência bancária para a liberação de um suposto benefício. Segundo o INSS, os bandidos atuam principalmente por meio de ligação telefônica ou e-mail. Em um dos golpes, os criminosos ligam para o segurado e dizem que ele teria direito a receber quantias atrasadas. Para a liberação do valor, eles pedem que a vítima passe dados pessoais, além de efetuar o depósito em uma conta bancária. Outra prática fraudulenta aplicada é a da falsa revisão do benefício. Segundo a Previdência, os aposentados precisam ficar atentos, pois toda revisão de benefício ela é baseada na legislação. E mais, ninguém precisa pagar absolutamente nada para ter direito. Giovana. Pois é, tem que confiar em fontes oficiais, não dá para confiar em qualquer um. Obrigada e até daqui a pouco. Os Estados Unidos bateram um recorde de 20 anos nos pedidos de demissão em agosto. Cerca de 4.300.000 americanos deixaram o emprego. O relatório do Departamento do Trabalho também revelou a maior queda no número de contratações em 8 meses. Segundo especialistas, o medo de contrair o coronavírus é o principal motivo alegado nos pedidos de demissão. O governo japonês pretende antecipar a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Quem traz os detalhes, então, é a correspondente Silvia Kikuchi. Pesquisadores da Universidade de Tóquio acreditam que o cronograma da aplicação da terceira dose precisa ser antecipado. Em outros lugares do mundo, a dose de reforço é aplicada pelo menos 8 meses depois da segunda. Os estudos aqui em Tóquio mostram que, se o governo esperar este mesmo intervalo, o país pode enfrentar uma nova onda de coronavírus durante o próximo verão. O estudo indica que a terceira dose pode ser aplicada menos de 6 meses depois da segunda. O Ministério da Saúde japonês já anunciou que, ainda este ano, idosos e trabalhadores da área da saúde serão os primeiros a receber a terceira dose. De Tóquio, Silvia Kikuchi. O governo de Cuba proibiu os protestos contra o regime comunista que seriam realizados em novembro. Segundo autoridades, as razões apresentadas para a manifestação não são reconhecidas como legítimas. A passeata dos opositores foi considerada uma provocação de quem tenta mudanças no regime em Cuba. Na capital Havana, os organizadores da manifestação esperavam 5.000 pessoas. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, decretou estado de emergência em 4 províncias do país. A determinação acontece depois da região sofrer com uma escalada de violência em protestos da etnia Mapuche. Os indígenas reivindicam o controle de terras ancestrais que hoje são ocupadas por empresas. A medida vai ter prazo inicial de 15 dias e pode ser prorrogada. No último domingo, uma mulher morreu durante os protestos. A CPI da pandemia já se aproxima do fim, mas isso não quer dizer que os trabalhos vão parar, não é isso, Alessandro Saturno? Exatamente, Giovana. A ideia dos senadores é ficar em cima dos desdobramentos da CPI
tão logo o relatório final ele seja entregue. Os senadores eles vão criar aí uma frente parlamentar observatório da pandemia da Covid-19. Essa frente parlamentar ela quer cobrar providências das autoridades sobre as recomendações do relatório da comissão e vai servir aí como um canal permanente de denúncias, além de conduzir novas investigações no âmbito do enfrentamento à pandemia. Lembrando aí, Giovana, que o texto, do relatório final da CPI ele deve ser lido na próxima terça-feira e a aprovação desse documento está prevista para ocorrer no dia seguinte, na quarta-feira. Giovana, eu volto com você. Então, por enquanto, datas mantidas, vocês aí de Brasília continuam acompanhando. Obrigada e um bom descanso. Na Austrália, morreu um sobrevivente do Holocausto que chegou aos 101 anos. Ed Geiko ficou conhecido pelo livro de memórias O Homem Mais Feliz do Mundo, em que conta os perigos que enfrentou na Segunda Guerra. Ele diz que só não foi morto porque se escondeu e também por causa da formação de engenheiro que o transformou em escravo dos nazistas. Toda a família de Geiko foi morta nos campos de Auschwitz. O partido governante do Japão anunciou que planeja aumentar o orçamento de defesa do país. A proposta é ampliar os gastos com a defesa para além de 2% do PIB japonês, uma taxa que colocaria o país asiático no patamar das nações da OTAN. O objetivo é conter as ameaças da China e Coreia do Norte. O Partido Liberal Democrático faz campanha para manter a maioria parlamentar nas eleições de 31 de outubro. Mais de um ano depois da explosão do porto de Beirute, a investigação enfrenta dificuldades para apontar os culpados. A correspondente Bianca Zanini traz as informações. Nesta terça-feira, a investigação da explosão foi suspensa pela segunda vez em menos de 3 semanas. Algumas figuras políticas e poderosas no Líbano estão envolvidas na investigação. A suspeita é que eles sabiam que os produtos químicos perigosos estavam armazenados no porto e que não fizeram nada para evitar o desastre. 2 políticos procurados para interrogatório apresentaram uma queixa contra o investigador principal. E vários grupos políticos estão pressionando para removê-lo da investigação. Enquanto isso, o povo do Líbano enfrenta as consequências da explosão. Atualmente, o país vive uma de suas maiores crises financeiras. A moeda local foi desvalorizada mais de 90% e na última semana foram registrados apagões por falta de combustível. De Tel Aviv, Bianca Zanini. A Rainha Elizabeth II apareceu em público usando uma bengala. Nesta terça-feira, ela participou do centenário de uma organização que apoia soldados e veteranos do Exército. Quando chegou ao local, a rainha usou uma entrada lateral para andar menos. Elizabeth está com 95 anos e há quase 7 décadas no trono inglês. Um dos principais jogadores da NBA, a Liga de Basquete Americana, foi afastado por se recusar a tomar vacina contra o coronavírus. Kyrie Irving, armador do Brooklyn Nets, foi avisado pelo clube que não vai participar dos treinos e dos jogos da equipe enquanto não for imunizado contra a Covid-19. A NBA não obriga atletas e dirigentes a se vacinarem. No entanto, muitas cidades americanas, incluindo Nova York, que é sede do clube, têm protocolos que proíbem pessoas não vacinadas de frequentarem ambientes fechados. Ainda falando de esporte, na Europa, a Dinamarca é a segunda seleção a garantir vaga na Copa do Mundo do Catar para o ano que vem. A confirmação veio depois da vitória de 1-0 sobre a Áustria. O gol foi marcado por Joaquim Mael no segundo tempo. Além da Dinamarca, a Alemanha já tem vaga assegurada na Copa. Em Portugal, a seleção da casa deu um passo importante na luta para chegar ao Mundial do Catar. Goleada de 5-0 contra Luxemburgo. Cristiano Ronaldo marcou os 2 primeiros. Bruno Fernandes e João Palhinha fizeram o 3º e o 4º. E novamente Cristiano Ronaldo marcou o 3º dele e o 5º da goleada. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Obrigada pela sua audiência, uma boa noite.